as boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes. Queremos iniciar agradecendo, em especial, os estudantes e servidores, docentes e técnico-administrativos da URGS, também integrantes da administração central, diretores e vice-diretores de unidades acadêmicas, representantes de associações, sindicatos, fundações e demais entidades vinculadas à universidade. Senhoras e senhores, estamos reunidos hoje para falar sobre as perspectivas para o campus da URGS na Serra Gaúcha. Este evento dá sequência ao programa Gestão Aberta, uma iniciativa da reitoria da URGS que começou no final de maio, a partir de uma mobilização pelo orçamento das universidades federais. A proposta do Gestão Aberta é realizar apresentações e debates participativos sobre temas de interesse da nossa comunidade universitária. Para ampliar o alcance deste debate, serão realizadas 2 sessões deste evento. A de hoje aqui no ILEA, no Campus do Vale, e na próxima terça, dia 19 de agosto, na Sala 2 do Salão de Atos, no Campus Centro. Os eventos são abertos a todos os interessados, sem necessidade de inscrição prévia. Informamos que este evento está sendo transmitido pelo canal do ILEA no YouTube. As apresentações de hoje serão feitas pela reitora Márcia Barbosa e pelo vice-reitor Pedro Costa. E após as suas falas, serão abertas inscrições para perguntas do público, até o horário definido para o término do evento, às 11 horas. Então, convidamos para subirem ao palco, não que já estão no palco, a reitora Márcia Barbosa e o vice-reitor Pedro Costa. Agora ligou. Bem, primeiro a gente encomendou o clima de hoje para vocês já se sentirem no padrão serra, com umidade e frio, então já estamos no climão. Eu sou movida a desafios. E sabe por que eu sou movida a desafios? Porque eu descobri ao longo da vida que o que move o conhecimento são desafios. Foram os desafios que transformaram a economia dos Estados Unidos quando um presidente foi lá, o Kennedy, disse: em 10 anos nós vamos colocar uma pessoa na Lua. Ele disse um homem, mas eu me recuso a dizer um homem, vamos colocar uma pessoa na Lua. Isso mudou a economia do país, porque desenvolveram os chips, desenvolveram combustíveis, desenvolveram até o material que muitos de vocês estão usando aí no tênis, graças a isso. Foi exatamente um desafio que fez o CERN, que é onde tem o maior acelerador do mundo, que tinham pessoas que queriam, 1000 pessoas que queriam trabalhar juntas, e para trabalhar juntas elas se lançaram o desafio de criar uma rede que hoje todos nós usamos, que é a internet. E esse é o desafio que a gente se coloca agora. Próximo slide. Então, qual é a questão? Tá? A questão que foi posta para esta gestão e para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Próximo. A questão que foi posta, e que eu chamo de desafio que foi posto para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, próximo, foi que, em algum momento, o presidente Lula, e foi o presidente Lula, ele disse: eu quero 10 novas universidades federais do país. Aí o MEC diz: né, fazer uma universidade do zero é muito trabalho, então vamos fazer 10 novos campos. Aonde é que nós vamos fazer os 10 novos campos? Eles olharam o mapa brasileiro e identificaram aonde no mapa brasileiro tinham menos vagas públicas. Ou seja, foi um trabalho científico, para, às vezes, até minha surpresa. Mas fizeram um trabalho científico e olharam e identificaram vários locais, conversaram com universidades naqueles locais, que imediatamente aderiram, e um desses vazios de vagas públicas era Caxias do Sul. E aí, olhando um PDI antigo da URGS, descobriram lá do PDI da URGS que a URGS tinha prometido dizer que entre suas ambições era colocar um campus na Serra. Próximo. Então, na sequência, o que o governo federal fez foi dizer que vai implementar um campus na Serra, seja ou não da URGS, porque foi o que o presidente Lula mandou fazer. E eu acho que não é de ignorar ninguém, que se o presidente Lula quer, ele vai acontecer, e que a URGS seria uma solução natural por essa questão do PDI. Próximo. O que é que o governo federal está
dando. Eu vou repetir várias vezes isso, porque a gente tem falado em todas as apresentações, mas vaza por aí que é o contrário. Então, eu vou ser professora, repetir 10 vezes para ver se captura e todo mundo passa na prova. No final da apresentação, eu vou cobrar, se entender. O governo está dando 140 vagas de técnicos administrativos em educação, 160 vagas docentes e mais funções gratificadas. A gente tem possibilidade de fazer várias coisas que já foram negociadas para implementar essas vagas. A gente pode fazer remoção, redistribuição, aproveitamento de concursos, e vagas e dinheiro que não for usado na Serra pode ser usado na sede. Esse é o pacote negociado com o governo, que a gente ainda vai querer negociar ainda melhor, mas neste momento é esta a promessa que foi conquistada com muita negociação. Nosso pacote é um pouquinho melhor que o pacote das outras 9, mas não contem por aí, não deixem eles ver o vídeo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que começar no mínimo, isso é o mínimo, 6 cursos de graduação e aí ter essa infraestrutura, todo esse pacote de infraestrutura. Próximo, por favor. Por que eu tenho que me importar com isso? Porque eu podia ter dito lá em setembro do ano passado, não estamos afim, vamos fazer outra coisa, não estava nem no nosso plano de gestão. Mas por que eu me importo? Tá? Por que isso é importante da gente olhar? Ups, vamos olhar isso aí. Próximo. Porque para a implementação desses novos campos, teve uma coisa chamada PAC, tá? Plano de Aceleração do Crescimento, que usualmente não vinha para a educação, mas o ano passado, e esse ano terá uma nova edição, tem um PAC só para educação, que colocou recursos para expansão, que são esses 600 milhões, para criar os 10, mas para consolidação também. Consolidação é para quem começou alguma coisa e precisa terminar. Eu acho que a palavra é bem cristalina. Quem já estava nesse barco, as outras 9, ganharam recursos adicionais, já ganharam recursos adicionais de consolidação. Tá? Por exemplo, a de São Carlos ganhou em torno de 200 milhões para consolidação, além dos 60 milhões. A URGS, até no ano passado, ganhou uma nesguinha na consolidação, que foi o recurso para terminar o CIT, que é uma parceria com o Hospital de Clínicas. Tá? 20 milhões. 20 é diferente de 200. Eu acho que fica bastante claro aqui nessa sala. 20 é 20, 200 é 200. Tá? Que é para consolidação. Tá? E tem o dinheiro dos hospitais universitários. Próximo, por favor. Então, a mensagem que eu quero dizer aqui, cristalina, traduzido política pública em uma frase, é que as universidades que aderirem vão ter um acesso privilegiado à consolidação, porque elas vão estar consolidando alguma coisa. Por isso se deu esse nome. Tá? Próximo. Qual é a nossa visão? Tá? Eu estou dando até agora a visão do governo. A mensagem do governo, abram porque tem vazio, e quem abrir vai ter a nossa simpatia. Tá? Mas qual é a nossa visão nesse momento? Próximo, por favor. Que a gente tem uma oportunidade com vaga nova. Gente nova não é pegar quem está aqui e levar para lá. Não. Com vaga nova de técnico, com vaga nova de docente, com uma estrutura nova de trazer um projeto novo. E para isso a gente contou com uma comissão que está há muitos meses estudando isso, porque é isso que a universidade faz. Ela estuda um problema e traz uma solução, não a que o governo empacotou e quer nos obrigar a fazer, mas a que a gente quer fazer, que a gente tem a visão. Então, nós podemos ter projetos de ensino inovadores, aqueles projetos que a gente tem muita dificuldade de implementar aqui, porque a gente tem uma estrutura antiga. E nós podemos ampliar nossas interações acadêmicas com a região. Uma região produtiva que tem um número muito pequeno de interações acadêmicas com a URGS. Eu fui olhar e eu fiquei assim, Tá? Então, a gente pode ampliar as interações acadêmicas. Próximo, por favor. E o que eu estou pensando? O que a comissão, que é uma comissão de ensino, pensa, o que a gente pensa?
que a gente pode trazer aquelas coisas que a gente não quer fazer aqui. Vamos ser honestos. A gente não faz aqui, não quer, poucas pessoas fazem. A gente pode criar aprendizagem ativa, mão na massa, estágios inovadores, aulas sincronizadas. O que eu estou chamando de aulas sincronizadas? Eu estou chamando de ter palestras, momentos em que eu tenho uma sala super equipada lá e uma aqui super equipada, porque afinal eu vou ter o acesso que eu posso utilizar dos dois lados, para a gente conversar e ter conversa não só com os estudantes, mas trazer as empresas e ter conversas sincronizadas. Não estou dizendo que isso vai valer crédito, estou dizendo que nós vamos conseguir ter avanços. Vou lembrar para vocês que quando eu era diretora no Instituto de Física, a gente implementou uma sala para fazer as nossas apresentações de mestrado e doutorado totalmente equipada. Isso foi muito, muito, muito antes dos outros fazerem isso. E a gente tinha uma vantagem enorme, porque economizava em mobilidade, e quando entrou a questão da pandemia, a gente já estava totalmente acostumado com a linguagem, porque a gente começou antes, porque teve visão. Tá? Então, nós podemos começar com coisas inovadoras. Próximo. E agora passa vários, porque aqui é só para ilustrar o que a gente vai poder construir, aquilo que a gente sonha fazer aqui e não consegue fazer, a gente vai poder ter acesso a recursos para fazer. Tá? Mas o que a gente já conseguiu trabalhar, e isso eu vou passar para o Pedro, porque esse é o assunto da vida dele, que é as acelerações da tramitação das IAPs. Bom, bom dia a todas as pessoas presentes, bom dia, colegas, né, comunidade. Não é a minha vida isso aqui, tá? Mas a gente tem dedicado uma boa parte da vida, do tempo e da energia para isso, desde que a gente começou, que é a aceleração das tramitações das IAPs, né? A gente fez algumas mudanças já de nível administrativo, em algumas áreas internas da administração central, no que cabia, né? A gente está conseguindo reduzir já significativamente o tempo de tramitação das interações acadêmicas, que nos parecia, e né, no debate que aconteceu na universidade no ano passado, era uma aflição bastante grande, né, é um gargalo significativo, né, os recursos diretamente arrecadados pela universidade em interações acadêmicas não são pouca coisa, eles significam algo em torno de 16%, 17% do que a gente tem de orçamento de custeio de capital livre, né, para trabalhar discricionariamente dentro da universidade. Então, isso, de fato, é importante, e a gente está enxergando, né, Márcia, que tem uma possibilidade muito significativa de interação, porque a gente tem, tanto do ponto de vista do setor privado, né, um setor dinâmico, modernizado, pujante, etc., tá? E tem também, né, um conjunto de atores públicos muito significativos, porque é uma região que no total engloba pelo menos 2, 3 corédios, ali 40 municípios, e pegar toda a região Nordeste, que é como os atores locais estão nomeando aquele lugar, a gente está falando de 64 municípios, né, com demandas públicas e privadas para interações acadêmicas, que são, por um lado, fonte de recurso, mas eminentemente elas são interação acadêmica da universidade com a sociedade, e isso é a nossa missão. Pode passar o próximo. Tá, esse é o tempo médio que a gente tem trabalhado, tem conseguido trabalhar desde ali. A gente tem uma linha de tempo 2020, 2022, 2024, e como é que estava o processo de tramitação agora em junho de 2025 em termos de prazo, tá? Para quem está acompanhando um pouco, né, as notícias da administração central, tem um link já no painel de dados da URGS que vai para um Power BI desenvolvido pela DGI, tá aqui a Gabriela, né? Acho que esse link tá público, né? E a partir dali várias opções de filtragem podem ser feitas por tipo de interação, etc. E até em função disso também, a gente está terminando, talvez ainda agora em setembro, quem sabe, né? Estou olhando aqui para o Marcelo, que está ajudando nessa tarefa, a propor ao Conselho Universitário mudanças na Resolução 913, nas instruções normativas que se seguem a ela, para tentar melhorar ainda mais esses prazos. E a gente, né, tem o compromisso que a gente, se isso passar no consumo, a gente vai conseguir até o final do ano assinar interações acadêmicas que tramitem no máximo por 30 dias dentro da administração central. Eu acho que o próximo. Os temores... É contigo, né, Márcia? O que são os temores que as pessoas têm? Temores. Próximo. Ai, Márcia, vai faltar recurso. Ai, Márcia, não vai ter estudante suficiente para esses cursos. Ai, o espaço físico é inadequado. Ou o campus sede vai ser esquecido, porque vocês vão pensar só no campus de Caxias. Próximo. Vamos falar dos recursos. Daí eu vou voltar, porque eu já falei, mas é aula, gente, então tem que repetir. O que é? Eu peguei o slide do governo, para mostrar que é do governo. Lá, meio feio, eu não gosto muito dos slides do MEC, mas tudo bem. Pegamos os slides do governo,
que fala dos 6 cursos, do que a gente tem que ter 2.800 alunos em 5 anos, que vão ganhar 160 vagas de docentes, 140 vagas de tais, que tem que ter essa infraestrutura, que a gente vai ganhar 50 milhões para isso, e para equipamentos 10 milhões. Tá? Então, é esse recurso, ou seja, a gente vai ter que trabalhar dentro dessa faixa e buscar mais dinheiro. E tem aquele outro recurso próximo. Então, aqui, repito, que é para ficar bem memorizado, tem 60 milhões para compra de equipamentos e o espaço, 160 docentes, 140 tais, e complementação orçamentária, que a gente negociou, que vai ter um aumento no nosso orçamento para manter esse campus. A promessa do ano que vem desse aumento do orçamento está lá, está posta, tá? Obviamente, para os outros anos a gente vai ter que negociar, porque ano que vem é ano eleitoral. Volta, por favor, que tem mais um pontinho. E parte deste recurso, ou seja, se a bodegueira aqui conseguir comprar baratinho, e atenção, estou aceitando que corretores da região venham conversar para ofertar espaços convenientes e a bom custo, o que a gente conseguir economizar disso, a gente pode investir aqui na sede. Tá? Entenderam? Próximo. Não tem estudante, gente. A gente já está com carência e vem com dados cozinhados e apresentados de um certo jeito. Vamos lá. Isso aqui, quando bola é grande, quer dizer que tem bastante gente com ensino médio, que é o imediatismo. Eu preciso de estudante para ontem, e aí vocês veem que pega a região da Serra. Então, tem bastante gente com ensino médio na Serra. Potencial público para nós, imediatista, para depois de amanhã. Próximo. Isso aqui é o número de estudantes que estão na região, nas escolas, tá? E você, ao longo do tempo, e vocês estão vendo que tem um crescimento de estudante. Aqui não é só estudante terminando o ensino médio, é geral. Por quê? Porque é uma universidade, não é para ter alunos só no ano que vem, a gente tem que pensar 10, 20 anos, se vai continuar tendo, e tem um crescimento, tá? Eu acho que a rede estadual tinha que se preocupar um pouquinho, tá? Mas a gente já está trabalhando, a Dani, a gente está num projeto junto com a rede estadual para resolver o problema do IDEB e junto a gente pensar nisso aqui, por que a rede estadual está tendo essa evasãozinha, tá? Mas tem estudante. Próximo. Isso aqui é o número de pessoas por idade. Eu não faço integral de somar várias idades, porque eu sou cientista, então eu gosto de ver como é que é a evolução das coisas. Deixa eu só chamar a atenção para vocês. Olha, hoje em dia, o número de vagas ofertadas na região está em torno de 20 mil. Se vocês integrarem essa curva, dá muito mais do que 20 mil pessoas. Portanto, tem potencial em várias faixas etárias da gente ter estudante. Mas mais que isso, tem uma certa faixa etária, que é de 0 a 5 anos, que diferente de todo o estado do Rio Grande do Sul, a população está crescendo. Tá? Então, de 0 a 5, que é o futuro, nós temos nessa região a população crescendo, não porque a população originária da região está tendo mais filho, mas porque está tendo imigração. Ontem mesmo estava falando com um deputado, que eu não vou dizer o nome porque ele não me autorizou, que está dizendo que está indo gente, inclusive, de outras regiões, gente jovem, para morar lá, porque lá tem emprego. Tá? É bem simples, então a gente tem que manter essa população, evitar que as pessoas saiam, evitar que os jovens saiam, manter essa população, mas também pensar nessa outra população jovem há mais tempo, tá? Para voltar para a universidade, para aprender, para se reestruturar. Então, temos população de várias faixas etárias. Próximo. Então, assim, resumo, tem mais pessoas do que o sistema educacional atende, tem pessoas no ensino médio, tem criança e tem um setor industrial e um setor agrícola que precisa de recapacitação. Tá? Próximo. E espaço físico, Márcia? Bem, inicialmente, próximo, a gente tinha olhado um espaço que é o campus 8 da UX. Tá? Ele é bonito, ele tem uma cara de campus, tem lá até uma capela, né? Tombado. Nós levamos toda a sua infra, nós não aceitamos, vamos para esse porque esse é o dado. Levamos toda a nossa equipe para olhar o espaço, para avaliar o que precisa de volume financeiro para fazer, vamos dizer assim, uma reforma nesse espaço. Não contente com ter um espaço, eu duvido que vocês aqui nessa sala, quando resolvem comprar uma casa, vão no primeiro apartamento que aparece e já compram. Tá? Vocês olham.
né? Eles olham vários, e é isso que a gente está fazendo. Esse aqui é um outro espaço que era usado por uma universidade e que está à venda. Tá? Ele é no centro da cidade. Eu não vou dizer, a gente não disse, né? Não vou dizer porque eu não gosto de fazer propaganda para a universidade alheia, tá? De que universidade era, mas é um espaço que está à venda. Ele está melhor equipado. Ele tem parada de ônibus na frente e a gente está avaliando tecnicamente esse espaço. Pode falar aí que tem um terceiro espaço. Tem um terceiro espaço que a gente não examinou ainda e depois dessa fala aqui, eu tenho certeza que vai ter uma fila de corretores na nossa porta, tá? E que a gente vai analisar como tecnicamente acessível, bom para instalar, já preparado com várias outras coisas. Próximo, por favor. Próximo. Ixi, agora travou. Tá, aí isso o Pedro fala que é a coisa mais dos campos. Ixi, o que houve aqui? Que fundo lindo. Caiu no online também? Ou congelou? Tá, enquanto ele põe o programa e não está transmitindo, a gente fez várias visitas ao local. Nós falamos com os estudantes, nós falamos para saber o que os estudantes querem, nós falamos com os empresários para entender o que as empresas querem. E cada visita que a gente fazia, ou com o setor de serviços, falamos com a municipalidade para saber o que eles precisam, sempre se voltava com uma demanda. Tá? Estudantes, e agora o Pedro ia falar. Próximo, Pedro. Tá transmitindo? Ok. Bueno, então, assim, essas duas visitas, né, a gente levaram também a uma parte do estudo que era necessária, que é de um estudo de análise de viabilidade, se os espaços físicos que a gente conhece na Serra cabem naquele pacote que o governo estava propondo para o PAC, tá? Então, a partir da visita ao chamado Campus 8 da UFRGS, né, que ele fica entre Farroupilha e Caxias, né, fica na estrada. Ele é um prédio que tem de áreas construídas, contando a capela, mais de 13 mil metros quadrados, é o que aparece ali no slide, né? Ele tem um custo de aquisição que está colocado para a universidade de 28 milhões de reais, tá? Um valor estimado a partir da matrícula, né, feito pela Suinfra. A avaliação da caixa daquele prédio foi de 60 milhões, e eu acho que o que eles estavam querendo ofertar para a gente era 32 milhões, né? Ali tem uma necessidade muito grande de restauro, reformas, adequações, que a estimativa, após uma visita técnica da universidade, com todas as suas áreas de infraestrutura, etc., chega na cifra absurda de 100 milhões de reais, né? 3 vezes o valor de aquisição. Tá? Esse segundo prédio, que a gente foi olhar também um pouco, porque a gente já tinha, antes de terminar aquela conta, já sabia que ela ia ser alta, ela nos levou àquele outro prédio que foi sinalizado ali na área central, que é um prédio que tem 5 andares, mais um mezanino e mais algumas lojas ainda embaixo. E mais estacionamento, ali são 7.330 metros quadrados. Tá? Ali a gente não tem uma oferta ainda do proprietário, né, com relação ao valor, mas pelo valor de mercado, pela metragem, né, e o custo de metro quadrado naquela área deve ser alguma coisa aproximadamente de 39 milhões, e com necessidades bem menores de adaptação. A gente já fez uma visita técnica nesse prédio também, a Caixa já está avaliando esse prédio também, e essas adequações não seriam mais do que 5 milhões de reais, né, o Fábio está dizendo que 5 a cabeça, nosso superintendente de infraestrutura. Tá? E foi feita também, né, uma consulta à SPU, a Secretaria de Patrimônio da União, para saber se havia na região, né, imóvel alguma coisa entre 8, 9, 10 mil metros quadrados disponíveis. Não há essa disponibilidade, já há uma resposta formal da SPU a respeito. E isso nos faz pensar que aqueles 60 milhões para aquisição e organização né, e equipamento do prédio são insuficientes. A troca de ofícios que a gente fez com o MEC em junho, a gente solicitou 75 e não 60 milhões
para a parte de capital. Então, aqui é o primeiro movimento que a gente faz, pedindo para o governo mais do que aquilo que está destinado, em princípio, já no PAC. Né? E a contrapartida é isso, é um campus com 2.000 estudantes, 2.800 estudantes, a gente pode passar. Para a necessidade de custeio, bom, se compra um prédio, quanto custa manter esse prédio depois? Esse é uma coisa importante, porque o PAC está prevendo suplementação orçamentária, ou seja, um orçamento maior do que a universidade recebe para custeio. A gente vai ver, bom, o que é a manutenção de custeio de uma nova operação da URGS, eventualmente na Serra. Tá? Então, a gente tem despesas quais para fazer contas, né? Despesas obrigatórias como água, energia, telefonia, contratos, bases de dados, né? Transporte acadêmico e administrativo, diárias e passagens, manutenção predial, assistência estudantil, programas de bolsas e serviços terceirizados. Né? Hoje, na universidade, serviços terceirizados consomem aproximadamente 45% do nosso orçamento de custeio e capital. O Diogo fez que sim com a cabeça, a conta está certa. Né? São 90 milhões de 194, né, de recursos tesouro que a gente tem para orçamento de custeio de capital. Então, a gente fez essa conta lá e aparecem, né, evidentemente, para os dois cenários de prédio, né, condições diferentes. Eu acho que o próximo slide mostra isso. Né? A gente pode passar. Não mostra? Passa mais um, por favor. Não, volta. Então, tem que lembrar aqui. Para manter aquele campus da URGS, tá, a gente tem uma estimativa de custeio extraordinário, além do que a gente tem hoje na universidade, para o primeiro ano, em valores de 2025, de aproximadamente 14 milhões de reais, envolvendo assistência estudantil, bolsas, etc., etc., serviços terceirizados que requer muito, só de postos lá de vigilância, por exemplo, que é o posto mais caro que existe hoje dentro da universidade de serviços terceirizados, seriam aproximadamente 14 postos, segundo a nossa segurança, mais câmeras, viaturas, etc. Então, assim, o custeio lá seria muito alto. Um prédio como aquele outro que a gente viu aqui na foto, com 5 andares, com mezanino, com 40 salas de aula, com capacidade de atender simultaneamente 1.300 estudantes, né, que talvez não seja suficiente para a operação total da universidade, né, embora a gente nunca vai ter os 2.800 estudantes no mesmo turno dentro de uma edificação. Ali, para determinados perfis de curso, precisaria coisas novas, como laboratórios, coisas mais sofisticadas, mais diferenciadas. Hoje, esse prédio que foi visitado, a gente tem depois um conjunto de fotos, né, que vai constar também no relatório da comissão e vai ser divulgado. Ele é um prédio pronto, ele tem alvará para funcionamento, para educação superior naquele local, ele tem PPCI, ele tem acessibilidade, ele tem as 40 salas de aulas, ele tem não sei quantos elevadores, está tudo pronto, só precisa fazer uma adaptação muito pequena para fazer uma biblioteca. E é uma coisa que é uma obra de 2 ou 3 meses, está pronto para abrir, troca-se a placa, coloca a placa URGS e pode ter aula muito rapidamente. Então, assim, isso está fazendo diferença e a gente tem, como a professora Márcia disse, né, a partir também dessa nossa movimentação na Serra, a oferta para a semana que vem, possivelmente, e também visitar um terceiro prédio que tem 7 andares, tem um pouco mais, deve ter 8 ou 10 mil metros quadrados, deve ter uma estrutura de custeio um pouquinho maior, mas veja, entre o campus da URGS, eu falei de 14 milhões de custeio, a gente baixa para 5 milhões de custeio extraordinário com um prédio daquela natureza. Se a gente tiver que expandir um pouco mais e ter um pouco mais, a gente não vai chegar a 7 milhões, ou seja, a gente tem um custeio, uma coisa para toda a vida, né, de aumento de orçamento da ordem de 50%, comparando um modelo de instalação num campus gigante daquela natureza versus a possibilidade de uso desses prédios que são novos e que até 1 ou 2 anos atrás funcionavam universidades privadas nesses espaços. Tá? Então, a gente tem... E, por último, a respeito de pessoal, as estimativas de poder ofertar 7 ou 8 cursos de graduação que cheguem, né, no pico, né, de 5 anos, nos 2.800 estudantes, a gente precisa ter uma estrutura que serve, sim, aquele número do governo de 140 vagas de TAI, mas não serve o número de 160 vagas de docente. Né? A troca de ofícios que a gente fez inicialmente prevendo, mais ou menos na estrutura de cursos que a gente tem hoje dentro da universidade, a gente precisa de pelo menos 230 vagas docentes. Isso também já está sinalizado para o MEC, lá para a CESU do MEC também. Tá bom? Então, esses são os dados que a gente apurou, né, Márcia, desses 3 grandes itens que a gente tem que ter. De capital, comprar e equipar um prédio, custeio, que vai ser a vida inteira. Esse custeio é 5 milhões no primeiro ano, tá, gente? Ele cresce, evidentemente, especialmente com assistência estudantil,
entre o primeiro e o quinto ano, quando se atingir a maturidade, digamos assim, o número de estudantes, que é o que vai crescendo, algumas despesas variáveis também, como energia, coisas pequenas dessa natureza, que estão calculadas também. É a simulação que a gente mandou para o MEC, e que foi apresentada para as direções numa reunião em junho, no final de junho desse ano, apresenta, né, essa série histórica até o quinto ou sexto ano, quando a gente chega na curva de maturidade do número de estudantes e do custeio da universidade. É isso, né? Será que a URGS-Sede vai ficar abandonada? Eu sei que a gente tem preocupações muito sérias sobre o fato que parte da nossa infraestrutura está muito deteriorada. Tá? Para quem veio na gestão aberta em que a gente abriu o orçamento, a pessoa deve ter visto que de 12% a 17% do nosso orçamento só fecha porque a gente tem captação através de IAPs. Hoje não sobra dinheiro, assim, o orçamento é totalmente utilizado por terceirizados, por despesas de água e luz, assistência estudantil e RU. E eu não acho que ninguém aqui vai querer que a gente corte o dinheiro do RU e da assistência estudantil para poder fazer as obras que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa captar mais recursos. Simples como isso. Próximo, por favor. Então, o que eu vejo nessa região é um potencial de ampliar as nossas interações acadêmicas, e quando a gente faz isso, a gente tem 5% para a unidade, 5% para a URGS, que significa que eu vou ter mais dinheiro para fazer as obras que nós precisamos fazer. É uma região altamente industrializada, o que gera um potencial impacto para isso. Tá? E é uma região também que falta gente, ou seja, a gente formar mais gente vai levar a ter vínculos com a região mais forte. Em cada uma das visitas que a gente fez, a gente recebeu do setor empresarial demandas específicas. Ou seja, estar lá permite que a gente tenha mais interação. O setor de plástico já veio com uma demanda e a gente já respondeu pelo simples fato que a gente estava lá. Imagina se a gente estiver lá o tempo todo, como URGS. Quantas interações eu vou poder trazer? Além do setor privado, nós temos o setor público, que tem uma série de municípios que, de novo, a interação acadêmica com eles precisa que a gente esteja lá para ter esse diálogo. A gente já tem alguns projetos com a parte educacional do Estado, mas imagina eu poder ampliar isso para a municipalidade, onde ficou claro na transparência que eu mostrei, que é onde está aumentando o número de estudantes e, portanto, tem demandas muito específicas. Próximo. Mas que cursos que a gente vai fazer? E a gente fez um diálogo sabendo que quem propuser curso vai propor só o curso. Não vai ter proposta da pessoa se mover para a Serra, embora a gente receba todos os dias pedidos de pessoas querendo ir para lá. Não me pergunte por quê. Mas os cursos vêm desse diálogo, tá? Portanto, mas também com olhar o mercado. E sim, os quadrados são mais ou menos o tamanho, tá? Da indústria, do que tem lá. Mas notem que, para minha surpresa, tem um tamanho muito grande do setor varejista, que é uma coisa que não está no nosso imaginário, que seja tão grande, que tem uma demanda e que demandava com a gente todo o tempo formação de recursos humanos, de gente que saiba trabalhar com gente. Próximo. Mas também tem outras atividades que estão fora desse nosso escopo, desde educação, alimentação, várias outras atividades que são fortes na área. Em conversa com a comunidade nossa aqui, próximo, a gente já tem pessoas trabalhando para ter alguns cursos específicos. Então, nós já temos conversa para uma proposta de um curso de administração, de engenharia agrícola, engenharia de produção mecânica, engenharia de materiais e manufatura, ciências de dados e pedagogia. E estamos provocando a comunidade, porque tem uma demanda no local de alguma coisa na área de saúde, de artes e humanidades. Mas para começar, para essa proposta ir para o consumo, basta os cursos que a gente já tem alinhavado. Nós estamos terminando de escrever essa proposta. Ela vai ser encaminhada ao Conselho Universitário e vamos incentivar cada vez mais esse diálogo para pensar outros cursos, outras possibilidades, ou como podemos engajar mais a comunidade a participar. Próximo. Volto ao meu tema original. Essa universidade
já esteve presente respondendo a desafios em que ela não tinha certeza, ela sequer tinha certeza que ia ter os recursos, porque recurso sempre é isso, é o prometido. Ah? E o governo, os governos, eles cumprem porque a gente é incisivo. Nós estamos todo esse tempo fazendo negociações porque nós estamos pedindo mais do que o governo tinha prometido no começo e ganhamos promessas demais, porque estamos sendo incisivos. Segunda-feira nós vamos estar na Assembleia Legislativa, porque eu quero envolver todo o Estado do Rio Grande do Sul nisso e estou pedindo uma audiência com o governador. Esse não é só um projeto do governo federal, é uma oportunidade. Ele precisa ser a visão e a coragem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de, nesse momento de tantos desafios no Estado, como já o fizemos no passado, nós estarmos lá dizendo sim, vou ajudar o setor agrícola da região, o setor de serviços da região, o setor industrial da região, a passar por esse momento em que precisamos dar mais dinamismo para a economia gaúcha. Por causa das mudanças climáticas, por causa desse mundo em guerra e por causa dos ataques constantes que estão acontecendo e que não vão parar rapidamente a economia do Brasil. A gente não responde isso com subserviência e com medo. A gente responde isso com visão e coragem. Obrigada. Bom, nós vamos abrir nesse momento, então, para as perguntas. A gente só vai pedir, então, que as pessoas que se inscreverem para falar, para fazer as perguntas, que sejam sucintas, né, que não se estendam muito e que formulem, de fato, né, perguntas que possam, então, ser respondidas aqui pela reitora e pelo vice-reitor. Nós vamos fazer da seguinte forma, quem quiser fazer perguntas vai levantar a mão, a gente vai fazer em blocos de 5 perguntas, as 5 perguntas serão feitas e aí a Márcia e o Pedro respondem e assim por diante, no limite do tempo que a gente tem até às 11 horas. Tá? A Larissa, né, vai alcançar o microfone para quem estiver... desculpa, a Daniela. Vai alcançar o microfone para quem estiver inscrito, acho que já tem um lá no fundo. Aqui na frente também teve uma que foi o primeiro, acho que a levantar. Obrigado. Sou o primeiro. A pergunta é uma pergunta e uma colocação. A pergunta é se há espaços para laboratórios, se pensaram só em sala de aula ou se tem laboratórios também. Outro desafio para a reitora é que olhe para os aposentados. Eu acho que tem um potencial grande, se bem somos velhos, temos experiência em ensino, temos experiência em extensão e temos experiência em pesquisa. Temos experiência administrativa. Aqui vejo ao professor Elgio, que foi reitor desta universidade, criador deste instituto. Vejo a professora Luz, que tem uma experiência imensa, e eu pessoalmente administrei uma organização internacional no Chile. Então, há experiência, há muita vontade, muita gente, eu sei isso, e acho que tu tem que olhar para isso. Queremos colaborar. Há muita gente que quer colaborar. Com todas as dificuldades que tem, aí veio para nos ajudar a colaborar. É isso. Bom dia a todos e todas, meu nome é Fabiano, sou gerente administrativo do IFCH. A questão é que eu tenho acompanhado o debate e algumas opiniões contrárias, é que na realidade as pessoas têm relacionado a um contraste com a universidade. Especialmente com os problemas que a gente que está aqui na ponta acompanha
tem tentado resolver. Eu queria saber o que a administração tem para falar, porque a senhora mostrou ali a questão do orçamento, mas a universidade, vocês tiveram tiveram uma herança maldita, que vem de 20 anos, desde a gestão do Alex, passando pelo Rui Opperman e do Inominável ultimamente, na última gestão, que são questões crônicas e que não são resolvidas dentro da universidade. Eu acho que as pessoas que eu vi contrárias, a proposta é bem clara, não tem muito questionamento em relação à implementação, enfim, mas as questões que eu acompanhei, que são contrárias, é o contraste dentro da universidade. Porque como que eu não tenho a questão das infiltrações? E são questões que são antigas, que não foram resolvidas e não estão sendo resolvidas e algumas questões, inclusive, e falando no orçamento que a senhora apresentou, não são questões de falta de recursos, são questões de falta de gerenciamento, como é que pode faltar lâmpadas? É uma questão de logística dentro da sua infra. A questão das infiltrações. É um absurdo não poder dar aula porque tem baldes dentro de uma sala de aula. A questão de segurança. Tínhamos 38 câmeras no Campus do Vale, acabaram com o monitoramento. Tem várias questões que não é falta de dinheiro, é falta de gestão, e que eu acho que contrasta com a sua energia, a sua coragem de querer implementar um campus novo na Serra, ao mesmo tempo que a gente vê problemas concretos dentro da universidade. Na minha opinião, eu não vejo problema nenhum em fazer em tocar esse projeto do novo campus da Serra. Mas eu acho que a gestão deveria dar uma satisfação para quem tem esse temor que nem foi colocado ali. Porque as coisas continuam sendo como sempre foram aqui, especialmente no Campus do Vale. Continuamos com goteira, continuamos com falta de lâmpadas, continuamos com uma segurança precária. Então, eu acho que tem esse contraste das opiniões contrárias e que eu acho que a gestão deveria dar uma satisfação. Bom dia. Sou José Luiz, sou técnico administrativo, mais conhecido como Neco, né? Não é bem uma pergunta, é mais uma colocação dos trâmites, né? Porque me parece aqui, como falou o colega Fabiano, né? Tem essas resistências, vou falar assim, né? E eu mesmo escutei aqui e ali, questionando, mas vai expandir, se tem um monte de problema. Mas eu penso que é um grande avanço. Se nós queremos, porque assim, professor Elgio, né, talvez seja o nosso decano aqui que viveu, e outros aqui talvez, esse período, nós tivemos a expansão da universidade lá nos anos 70, né, num período autoritário e tudo mais, mas que o Brasil tinha uma espécie de projeto, digamos assim, né? Coisa que sumiu depois nos períodos aí neoliberais e tal, e que hoje é mais do que necessário, e nós estamos vendo internacionalmente isso aí, né? E a universidade tem um papel importantíssimo. Nós sempre lutamos para expandir. Nós tivemos um outro período de expansão nos governos populares aí, né? A partir dos anos 2000, que foi brecado, como falou aqui, no nosso caso concreto e nacionalmente no último período, e que eu acho que a gente tem que retomar. Então, me parece que é fundamental a comunidade universitária estar convencida de que é necessário essa expansão. E aí vem as formas, né? Tudo isso, as dúvidas. A universidade tem que estar convencida de que ela é importante para o desenvolvimento nacional e para a própria desenvolvimento da sociedade gaúcha brasileira. Então, é mais essa colocação. Acho que temos que fazer uma boa... Esse debate aqui é importantíssimo. Vai ter o outro no centro semana que vem, né? Mas eu acho que a gente tem que ampliar ainda mais esse debate na comunidade acadêmica. Obrigado. Bom dia, eu sou Matheus, aluno da Engenharia Ambiental, né, do saudoso IPH. Eu sou
de Caxias do Sul, então, para mim e para toda a comunidade, pessoas que eu conheço, é muito importante um campus, sempre foi um debate de mais de 30 anos, ter uma federal na Serra Gaúcha. E eu participei de alguns eventos que a senhora esteve lá, falando sobre isso e compreendo, né, que é realmente para a região se torna muito necessário um campus com com universidade pública, né? Apresento também que a gente teve agora o Congresso Nacional dos Estudantes, onde foi aprovada uma moção com mais de 15 mil estudantes em apoio à instalação do campus na Serra, né? E então, assim, achei os cursos muito interessantes. Acho que tudo aquilo que foi trazido ali sobre questões que a gente tem muita indústria, né, e varejo lá, então acho que contempla bastante essas áreas. Eu lembro que foi bastante debatido quando eu estive lá. Mas uma coisa que me preocupa é a questão da assistência estudantil, porque eu lembro que foi falado sobre o transporte. O Campus 8 é mais afastado da região central. Atualmente, no passado, se tinha uma linha específica só para isso, mas era uma linha muito vaga. Não tinha muitos horários. Então, eu não sei como que vocês estão trabalhando nessa perspectiva, se for o Campus 8, porque ele é mais afastado da cidade, fora que a gente tem todas as outras cidades em volta, que também não ficam tão contempladas no transporte. Se vocês estão pensando em algum intercâmbio, alguma coisa, sentir alguma parceria com as próprias prefeituras, acho que são do interesse, mas é mais na questão da assistência estudantil mesmo. Eu teria também uma questão para levantar como pergunta, mas também eu não poderia deixar de congratular a direção da URGS. Também sou oriundo de Caxias do Sul. Fiz a graduação lá na UX, na final da década de 70, e inclusive como presidente do DCE lá da UX, nesse momento, 80, 81, a demanda pela federalização da UX foi uma bandeira histórica, né? Há 40 anos que se luta por isso, e estranhamente, apesar da importância da região no PIB, né? Importância demográfica, importância econômica, social, e até política, né? A região já teve vários governadores, já teve muitos deputados federais, até senador. Quer dizer, essa demanda nunca foi concretizada. Muito porque uma certa oligarquia local, que inclusive se apropriou da UX, não fazia questão da ampliação do acesso ao ensino público federal, especialmente em Caxias, que é a principal cidade, né, de toda a região. Então, eu acho que é extremamente relevante, já que essa região nunca teve esse acesso comparativamente com a zona sul do estado, Pelotas, Rio Grande, comparativamente com Santa Maria. Quer dizer, era uma região para ter tido esse acesso há muito tempo, há muitas décadas. Mas o que eu gostaria de perguntar é essa questão da importância de também ter cursos, por exemplo, das ciências sociais e humanidades. Quer dizer, eu acho que como é que está essa dinâmica de quem decide? Porque é uma região demográfica com grandes classes trabalhadoras em busca de emprego e renda, né? E a própria ideia de universidade, não de faculdades, ela exige uma formação maior. Eu penso, por exemplo, em sociologia do trabalho. Quer dizer, como é que se cria sem pensar nesse sentido? Uma segunda questão, para terminar, é a questão da mobilidade. Tu já levantou, né? Quer dizer, tem que pensar também na escolha da sede o custo da mobilidade e até o custo ambiental da mobilidade. Quer dizer, quando se escolhe um lugar de difícil acesso e tal, isso tem que ser levado em conta. Eu acho muito importante, não é só a assistência estudantil para proporcionar a mobilidade, mas também o custo ambiental que essa mobilidade vai criar. Era isso. Delicadeza, eu pediria para a comissão se colocar de pé, se possível, porque eu terminei não apresentando a comissão, tá? E foi uma indelicadeza da minha parte, tá? Porque assim, a gente houve citação de ter pessoas, vamos dizer, históricas e brilhantes e com experiência, e a gente teve essa sabedoria de trazê-las. Hoje eu estou fazendo uma maldade contigo. Tá? Então, assim, a gente tem uma comissão que tem visão, experiência e que entende de implementação
de uma universidade nova, e eu acho que isso foi um ingrediente importante. Todos esses dados e informações partem por essa comissão, pelas visitas inúmeras que foram feitas. Obrigada. Palmas. Eu não mencionei aqui, mas é óbvio que a URGS na Serra, ela começa pela extensão e pela pesquisa, gente. É assim, a gente tem que entregar, que o governo quer os cursos de graduação, mas assim, tendo feito a reforminha inicial que precisar, a gente já começa com projetos de extensão e de pesquisa. E é nesses projetos de extensão e de pesquisa que a gente vai incorporar toda essa camada de experiência que a gente tem dentro da URGS para trabalhá-la junto nisso. Então, assim, eu vejo uma coisa muito diferente de qualquer outra universidade, o fato de que a gente pode já trazer extensão e pesquisa de imediato. Tá? Obviamente, dependendo do desenho original de cursos, a gente vai ter um desenho original de laboratórios. Tá? Esse espaço que a gente viu agora, se for esse espaço, a gente vai procurar espaços adicionais. Já tem uma outra oferta num espaço um pouco menor que pode complementar esse espaço, que não tem condições de alocar mais laboratórios ao caso de estudante, mas agregando um segundo espaço, a gente consegue colocar mais laboratórios e consegue colocar a casa de estudante. Mas se vocês não perceberam no meu desenho, parte do trabalho de pesquisa não vai ser feito no prédio. Vai ser feito em parceria com as empresas. Vai ser feito com parceria lá na agricultura. Eu tenho até um desenho, porque uma das pesquisas importantes da URGS, que foi apresentada no Senado, a convite do Senado brasileiro, foi justamente a digitalização do setor agrícola, que é fundamental e que precisa de formação junto com tá lá, fazendo junto. Que é outra demanda do setor empresarial. Eu preciso de um engenheiro e uma engenheira diferente desses que estão chegando aqui, que resolva questões com mais rapidez, que esteja olhando lá adiante. Isso significa que nós vamos ter uma estrutura na formação muito dentro do estágio, vai ser uma coisa constante e o tempo todo. Então, assim, a dinâmica vai ser uma dinâmica muito mão na massa. E isso responde um pouco essas questões também. Mas deixa eu agora trazer esse grande medo compreensível, que é este nosso problema de infraestrutura. Ele pode não parecer ser um problema de dinheiro, mas ele é um problema de dinheiro. Por quê? Porque, como eu mencionei, a gente não fecha o ano com o orçamento do governo. De 12% a 17% tem a ver com captação. Então, vocês devem imaginar o meu pavor da gente não estar captando. Porque eu não fecho o ano. Fechar o ano significa eu não pago terceirizado, gente. Tá? Então, eu preciso arrecadar mais para resolver alguma das questões. Então, arrecadar mais, sim, é importante. Mas eu preciso ter mais recurso humano, porque a gente está melhorando, a gente conseguiu melhorar o tempo das IAPs, a gente está pegando assunto por assunto e ajeitando, mas a gente tem problemas nos fluxos de compra. Muito porque a gente tem pouco recurso humano. Temos um concurso acontecendo agora que vai ajudar, um concurso de técnicos administrativos da educação que vai ajudar a melhorar nossos fluxos, mas tem uma promessa do governo que ainda este ano nós vamos ter um pacote substancial de novas vagas. E elas vão ajudar, sim, a gente melhorar esses fluxos. Mas para mudar o dinheiro, o patamar de dinheiro, goteira não é colocar uma bonda, gente. A gente tem que trocar todos os tetos aqui do campus do Vale. A gente tem que fazer isso. Não adianta mais colocar aquele asfalto em cima, a manta asfáltica. Aquilo não adianta mais. Nós temos que substituir. E substituir é dinheiro. E aí estão os 3,2 bi. Fundamentais para a gente fazer isso. Esses 3,2 pode ser usado nesse campo, nos nossos campos. Mas vocês entendem que parte de uma negociação com o governo federal. E não sei como é que vocês fazem a negociação, mas, em geral, quem não me trata bem, eu não trato bem. E o governo tem uma demanda para nós. E se a gente não seguir essa demanda, eu tenho sérias dúvidas que a gente vai ter acesso a esse dinheiro. Uma mão lava a outra. Eu vejo o Campos da Serra como uma oportunidade para a Serra, para o estado do Rio Grande do Sul, mas eu também vejo ele como uma oportunidade de recursos. E para não dizer que a gente só está dependendo deste governo, nós já fomos ao Senado falar com potenciais outros governos. Nós já estamos conversando com deputados de
todas as bancadas sobre isso. Nós precisamos captar também recursos das diferentes bancadas e fazer com que as pessoas entendam que esse é um projeto de país. Então, sim, estamos atentos aos fluxos, sim, estamos trabalhando nesses fluxos. Já diminuímos o tempo das IAPs, queremos melhorar esses fluxos de compra de coisas picadas, como lâmpadas, mas o grande problema de infraestrutura precisa de dinheiro. Tá? Não se troca um teto com o pouco dinheiro de orçamento que a gente tem. Nós precisamos chegar a grandes fontes de orçamento e isso parte pelo PAC. Existem outras formas, mas elas todas partem pela política. E, infelizmente, a gente vai ter que jogar esse jogo sendo bastante insistente. Tá? Temos uma novidadezinha vindo por aí, um recurso que vai chegar ano que vem através da FAURGS, em que já vamos começar a trocar um dos tetos. Então, fiquem atentos que a primeiro teste de reforma vai começar no ano que vem com um recurso que a FAURGS está conseguindo capitalizar, mas eu preciso de muito mais do que essa primeira etapa. Ela é só para testar que tipo de teto a gente vai implementar aqui no Vale, mas nós vamos trocar esses tetos sim. Eu acho que duas questões bem rapidinhas aqui sobre assistência estudantil e sobre os cursos, tá? Que a gente está com essas projeções feitas, né, de assistência. Tudo bem? Ela é uma parcela super importante daquele cálculo de custeio, que é um cálculo que cresce ano a ano até chegar no pico de 2.800 estudantes. Ela já é uma questão sensível do nosso orçamento também. A assistência estudantil consome 41 milhões por ano, né, 28 milhões que a URGS recebe do PNAES, mais 13 milhões da arrecadação própria que são destinados, né, aos diferentes programas de assistência. Né, hoje a gente tem 9,4% dos estudantes acessando, né, os recursos do PRAE. A gente fez uma estimativa a partir também dessa colocação, inclusive prevendo isso, né? Se for uma modelagem de ser um trabalho no campus, né, lá é uma coisa que precisa um RU para abrir obrigatoriamente, porque não existe alternativa. No centro dá para trabalhar com auxílios à alimentação, por exemplo, né, sem a necessidade de abertura ou de construção de um restaurante universitário num primeiro momento. Então tem essas alternativas em função da modelagem, né? Pelo que vocês estão vendo, né, vai ser quase indefensável uma decisão do ponto de vista da perspectiva econômica, né, de assumir um campus como aquele naquela condição, por N fatores econômicos, mas também ambientais, também de atratividade para os estudantes, ainda que a gente tenha, né, Márcia, assim, falado com associações de vereadores e de prefeitos que disseram que vão garantir transporte. Eu tive lá conversando com a única concessionária que tem de serviço, né, de transporte na cidade de Caxias do Sul, que disse que não, vamos botar linha, vai ter linha quando tiver URGS e tal. É um risco muito alto, né? Esse tipo de decisão está se encaminhando para isso. E quanto a cursos, né, que o Fedose trouxe, assim, que é uma questão importante, é isso, né? A gente tem um portfólio de 98 cursos de graduação na URGS. Possivelmente teria público para quase todos lá, né? E assim, a gente tem que pensar um processo assim de primeiro, acho que fazer a resposta ao PAC, ter uma carteira inicial. A graduação, na verdade, é só para afirmar que a URGS está chegando, e é isso, tem demandas de lato sensu, de estrito sensu, de pesquisa, de extensão, né, para essas interações todas que estão colocadas, para a gente ser uma presença de não ser mais só uma faculdade com uma carteira de curso. Mas esse debate, né, Fedose, a gente tem feito com algumas direções em função da demanda, para não errar e para, né, de fato ter cursos. E eu acho que os primeiros processos seletivos, quando começarem a mostrar, né, uma densidade boa, uma boa procura para os cursos, isso vai dar também mais possibilidades de diálogos internos para a gente, né, conversar com mais unidades, com mais colegas, para oferecer cursos que a gente já tem aqui, ou até cursos que a gente não tem aqui e que daqui a pouco pode ter uma perspectiva de implementação por lá. Eu acho que a gente faz mais uma rodada agora. Só vou reforçar, então, o que a gente pediu ali no início, né, que as pessoas sejam sucintas e que direcionem realmente uma pergunta. Aqui. Bom dia a todos e todas. Eu vou ser sucinto, até porque a minha fala foi lá na saúde. Vou levantar. Professor Jairo, eu sou presidente da DURGS. Eu vou passar aqui na frente, então, para facilitar. Sou presidente da DURGS, me manifestei no campus da saúde essa semana, então se alguém quiser, tá lá no Insta a minha manifestação em relação ao campus. Eu vou ser muito sucinto, dizendo da importância desse momento aqui. Então, primeira coisa, Márcio, parabéns
pela iniciativa da reitoria, parabéns à comissão que está organizando a proposta, porque parte dos problemas que estavam aqui nos bastidores, eles se resolvem nesse momento aqui, conversando, dialogando com a comunidade e esclarecendo o que está sendo feito. Para nós está claro que o Campus Serra não vai resolver o problema financeiro da URGS. O problema financeiro da URGS se resolve se nós conquistar dentro do Congresso Nacional, que é onde está o dinheiro hoje, que nós não temos mais um projeto de nação, porque o recurso está centrado em emendas parlamentares dentro de um Congresso altamente contaminado por ataque ao Estado. Então, nós vamos resolver o problema da URGS quando nós resolvemos o problema orçamentário da educação no Brasil. A pauta hoje dos movimentos sociais, sindicais, é para resgatar o recurso da educação que era investido em 2014, nos moldes do que era investido em 2014. Para nós, o Campus Serra não resolve o problema orçamentário da URGS. Para nós, o que resolve o problema orçamentário da URGS é a luta por mais recursos para a educação. E, nesse sentido, eu acho que é extremamente importante que a URGS dê uma resposta para quem está com um projeto de defesa da expansão do ensino superior. A DURGS e o PROIFES, historicamente, tiveram ao lado da expansão do ensino superior, defendendo a expansão do ensino superior. Para nós, a universidade tem que estar junto com a comunidade. E, infelizmente, até então, nenhuma experiência universitária foi para a Serra Gaúcha, porque, pelo que foi dito, inclusive, aqui. Tá? Então, nós, da DURGS Sindical e do PROIFES, reitora e vice-reitora, estamos juntos com a decisão da universidade, independente da qual seja, para lutar por recursos financeiros, mão de obra, de custeio, de investimento, junto ao governo. E também, eu acho que é extremamente importante que a gente se movimente para dentro do parlamento, como nós temos feito. Porque é lá que nós vamos tirar o dinheiro para resolver o problema da educação como um todo, não somente para a Serra. E, por fim, não menos importante, eu acho que é claro que a gente precisa avançar no debate, avançar no diálogo. Hoje, para mim, é o primeiro passo deste movimento. E fazendo isso, nós com certeza teremos o apoio da comunidade para a aprovação desse importante projeto para a nossa universidade, que já talvez deveria ter acontecido há alguns anos atrás, mas infelizmente não aconteceu, por razões óbvias que foram colocadas, inclusive, de disputa naquela região. Estaremos lá e juntos para lutar por mais recursos para a educação. Bom dia, Márcia, Pedro, bom dia, colegas. Tá? Meu nome é Sérgio Ban, pessoa do Instituto de Informática. E, claro, eu acho que com visão e coragem, a universidade vai poder fazer dessa experiência um marco importantíssimo na inovação das suas características. E essa é a esperança. Tá? Só por essa esperança já vale a pena fazer essa incursão. Ainda mais com a qualidade dos nossos ex-reitores aqui, né? Ex-reitores de federais, a Maria Lúcia, o professor Elgio, né, na comissão, essa segurança de que a gente vai aprender com o passado e tudo mais. A minha pergunta é bem objetiva. Tá? Não é verdade, obviamente, que não existe instituição federal de ensino superior em Caxias. Tá? O IFRS tem um campus lá, acho que é no bairro Nossa Senhora de Fátima, uma coisa assim, mais perto do polo industrial ali, que fica na Rota do Sol. E tem o IF, né, sediado em campus, né, a reitoria deles é em Farroupilha, mas eu gostaria de saber como é que foi, enfim, estudado, conversado, parcerizado com o IFE, Campus Caxias e Campus Farroupilha, né? Como é que você pode fazer de aumentar a complementaridade, a sinergia entre os dois. Afinal de contas, né, tudo é educação superior e tudo mais. Então, certamente, a comissão conversou com eles, viu quais são as dificuldades, porque eles também entraram nessa de adquirir um prédio, né? Enfim, as privadas, né, tiveram, nos últimos 8 anos, uma queda absurda na matrícula presencial. O PUC teve 1/3 em 10 anos de queda, 2/3 de queda. Então, obviamente, eles estão entregando os prédios. Entregaram o prédio de Viamão, venderam para o MEC, querem vender lá na UX a comunitária. Então, as comunitárias e as privadas empresariais estão realmente querendo se desfazer de ativos. E nós não estamos nessa aqui para resolver o problema das privadas, certo? Estamos aqui para inovar e ter visão e coragem, né, como é a característica da nossa universidade. Então, eu penso que mapear essa demanda, porque lá no campus do IFRS na Serra tem engenharia de materiais, tem engenharia mecânica, e eles são uma outra instituição. Eles fazem ensino médio, eles fazem tecnólogo de nível superior de 3 anos e fazem alguns cursos plenos. Eles têm 2 cursos plenos de engenharia. Então, essa complementaridade dos currículos de engenharia é essencial. É essencial. Está errado o MEC em continuar insistindo que o sistema federal tem que se expandir geograficamente, exceto zonas muito poucas
regiões do Brasil muito pouco populadas, já não existe mais a necessidade de fazer novos campos. Isso aí é uma visão equivocada do nosso MEC, que a gestão do Camilo comprou de novo. Tá? Por quê? Porque na engenharia de materiais, lá na Serra, engenharia de mecânica se justifica, um polo metal mecânico importantíssimo. Mas aqui na engenharia de materiais da nossa universidade, a densidade de vaga é menor do que 1. Aqui, na sede. Nós temos o único curso de engenharia metalúrgica do Rio Grande do Sul. E a indústria metal mecânica e metalúrgica é uma potência. Eu quero dar uma sediada aqui, tem uma enorme fábrica aqui, encharqueadas, outra aqui. Pelo amor de Deus, nós temos um curso de engenharia metalúrgica no Rio Grande do Sul e é nossa. E nós geralmente nem lembramos da sociedade que nós somos os únicos. Certo? Densidade cadente também. Sabe? Então, tem que pensar essa sinergia entre o campus sede, essa inovação curricular e fazer projetos conjuntos, e essa coisa do parcerizar com o IFRS. Com a visão e coragem que a nossa administração tem, nós temos total confiança nessa administração, isso vai acontecer. Mas tem que aprender com o erro do passado. Que equívoco foi aquele de fazer o campo no litoral norte, no campo do litoral norte, sem estudo de demanda? Eu fui a única pessoa no Conselho Universitário, na gestão do Alex, tá, que disse: eu me abstenho nessa votação. Porque vocês não estudaram, vocês não fizeram parceria com o IF de Osório, que está ali do lado. Né? Tem um campus em Santo Antônio da Patrulha, da FURG, do lado. Que lógica é essa que tem um campus da FURG em Santo Antônio da Patrulha? E 20 quilômetros, 30 quilômetros depois tem um campus da URGS. Não faz lógica. Parece que os burocratas em Brasília não entendem um pouco de racionalidade administrativa. E se vocês não colocarem na mesa, eu só faço porque eu vou ser melhor que todo mundo. E não vou repetir o erro do campo litoral norte, onde não tem demanda. Tá? Talvez o bacharelado interdisciplinar em Caxias desse certo, mas no litoral não deu. E lá o perfil é curso noturno, porque o gringo trabalha, tá? Tem lá é emprego pleno, certo? Lá atrai gente por causa dessa empregabilidade, mas eles querem curso noturno. Se nós não tivermos essa visão e fazer melhor, nós vamos repetir erros do passado. E o MEC está repetindo erros, fazendo essa coisinha assim de atender demandas políticas e principalmente o lobby das privadas. Me diga quanto é que custou a compra do seminário de Jamão da FRS. Nós precisávamos comprar? Podia alugar. Vamos comprar? E resolver o problema financeiro da PUC? Da mantenedora da PUC, que é a Marista? Desculpa, mas eu estou sendo bem realista, estou dando nome aos bois, porque tem que falar. Se nós não conversar com o IFRS e fazer junto o IFRS lá, porque eles estão no bairro, eles estão lá no Centenário. Tem que ser no centro também, para o curso noturno funcionar. Ok? Então, você que fez 10 camp sabe melhor. Você que fez 10 camp na universidade da Unipampa sabe melhor que eu. A minha pergunta é essa parceria. Como é que vocês vão fazer parcerias multinacionais? Essa é a ideia. Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar a gestão por comprar essa expansão do ensino superior. Não sei como alguém pode ser contra a expansão do ensino superior, da educação, e ainda mais pública numa região que não se tem historicamente tanto acesso. Vou ser bastante breve, a minha pergunta talvez não seja tanto para o momento, mas para a gestão também pensar. A questão das oportunidades nos cursos de especializações, né, que a gente sabe que é uma grande oportunidade, principalmente para nós docentes, termos mais proximidade com o mercado e também para continuidade na formação de profissionais já graduados, que a gente sabe que também vai ser uma grande oportunidade. E a minha pergunta é bastante objetiva, que é com relação ao prazo para o início das atividades, se existe já alguma expectativa, porque eu tenho certeza que a população menos favorecida na região da Serra está muito atenta a este prazo. Principalmente sou pai, né, de uma menina de 6 anos e penso lá na frente, quando ela chegar nessa fase, deve ter muitas pessoas ansiosas com esse prazo. Muito obrigado. Bom dia, sou Felipe Comunello, sou diretor do Campus Litoral. Nós somos frequentemente lembrados nos debates, nós fizemos uma moção, está no nosso site, sobre o assunto. Eu só queria primeiro elogiar as decisões, ou pelo menos que parece que são decisões de considerar o centro da cidade, né? Eu acho que
Pedro trouxe do ponto de vista econômico, acho que a gente poderia falar não apenas da economia, de outros assuntos que favorecem o centro da cidade. Então, me parece que é um ponto que dá para bater o martelo. E também a questão dos cursos, né? Eu acho que quando a palavra inovador me dá calafrios, né? Mas eu acho que ver ali os cursos de pedagogia e administração é um grande avanço, né? Acho que a questão das engenharias, acho que cabe uma análise bem mais aprofundada sobre o potencial de alunos, mas me parece, né, que pelo que foi demonstrado, tem análise, acho que vai ser bem importante a gente ver. A minha pergunta seria, então, para 2 pontos específicos. Um é do ponto de vista mais político da sociedade, né? Qual é o apoio que tem da sociedade, de fato, né, da prefeitura, por exemplo, do prefeito, Câmara de Vereadores, deputados e outros políticos da região, né? Acho que é fundamental ter esse apoio. E o segundo ponto é do ponto de vista interno, né? A gente acabou de ver o presidente do sindicato dos docentes, né, manifestando seu apoio, de um dos sindicatos, né? Mas como é que nós temos a comunidade interna manifestado esse apoio, né? Eu acho que a unidade interna ela é também fundamental para o sucesso, né? Então acho que é importante que esses debates a gente possa construir esse diálogo, né? Buscando as divergências também fazer dialogar. Obrigado. Se a gente encerra as perguntas, a gente passa para a professora Maria Beatriz, pode ser? Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Não, eu queria fazer um esclarecimento, porque acho que o professor Bump conhece bastante a região, conhece a problemática, né? E nós temos sido companheiros nesta universidade de muitos debates sobre o futuro da universidade e os nossos problemas. Mas, sem dúvida, Bump, uma das primeiras preocupações que nós tivemos foi fazer estudos demográficos, econômicos, né? E da situação da educação na região. Então, na situação da educação, nós estudamos não só todos os dados possíveis da educação básica, né, que se relacionam muito com os dados demográficos, mas os dados da oferta de educação superior. Na oferta de educação superior na região, nós temos, e dizendo o seguinte, preliminarmente, inclusive, a definição de que região estaríamos considerando. É óbvio que um campus estar localizado em Caxias do Sul, quando nós já debatemos fortemente e tal, localização de Universidade Federal em Caxias do Sul, já foi bem lembrado, é uma demanda de décadas, e há 2 décadas atrás, eu mesma participei intensamente, acompanhando as negociações entre Bento e Farroupilha, eu acho que tu também, à época, acompanhaste, e houve dificuldades entre os municípios de decidirem a localização da URGS, e a URGS estava disposta e decidida a abrir um campus ali na Serra. Tá? Agora, desta vez, nós não só estudamos os dados, então nós temos na região 2 instituições de educação superior públicas, nenhuma fortemente instalada em Caxias do Sul, em primeiro lugar. Mas nós consideramos os 3 Coredes, Serra, Hortências e uma parte dos campos de cima da Serra, como a região que hoje a região já circula para ir à educação superior em Caxias e em Bento e assim por diante. Tá? Bom, segundo, fizemos contatos diretos, inclusive com uma visita marcada, a professora Liane e eu
marcamos depois de um contato da reitora com o reitor do IFE, com todos os protocolos possíveis, né? Ficou agendado, estivemos durante um turno inteiro com a pró-reitora de planejamento, que não só nos abriu todo o planejamento atual e futuro do trabalho do IFE, com toda a metodologia que os IFES nacionalmente desenvolveram para planejamento de campus, que a gente conhece pela própria história, né, de acompanhar isto e na literatura já fixado, e nos mandou no dia seguinte, 2 dias depois, uma planilha Excel com todos os dados internos mais atualizados, impossível, tá? Inclusive número de inscritos e de potenciais a se inscreverem, e de matrículas e de sucesso e tal, porque eles fazem trabalho com as prefeituras, com as empresas e com os estudantes de educação básica, tá? Então, o IFE tem hoje na região 16 campi, né? Não estou contando, então, Alvorada, que é um novo, Viamão, Restinga, lá na região, e está em processo de implantação em Gramado, tá? Então, a gente está bem a par e tem todos esses dados e principalmente dialogando. E ainda por cima, só um parênteses, nós estamos nesse momento com um DINTER para a formação de doutores em educação entre os técnico-administrativos e os docentes do IFE-RS que estavam precisando fazer uma modalidade, né, mais flexível. Não, deixa que eu posso responder essa questão, porque eu tenho conversado com a direção. É óbvia a parceria com eles, mas também é óbvio que é uma Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que a expectativa do setor industrial e do setor agrícola e setor de varejo é que a gente traga a excelência acadêmica e a nossa experiência, que é o que eles têm ressentido na formação de recursos humanos da região. Tá? Então, assim, a gente tem que trazer, como foi mencionado aqui, especialização. Na reunião que a gente foi com os empresários, na saída, o Fábio quase já estava lá assinando um contrato para levar o desenvolvimento regional para ter uma turma de especialização lá. Então, assim, há uma carência do que só a URGS pode entregar. Há uma carência. E eles não vão vir para cá. Tá? Por quê? Porque tem uma cultura local do trabalho. E esse jovem que termina o ensino médio, já meio se empregando, não vai se demitir para vir para cá para viver de assistência estudantil. Não vai fazer isso. Nós temos que ir para lá para trazer essa excelência URGS para lá. Tá? Então, não é para fazer cursos de graduação, faculdadezinhas com o nome de URGS. É para levar a excelência da URGS para aquela região. Com todos os desafios que isso representa, certamente fazendo parcerias. Uma das conversas é que, inicialmente, se a gente precisasse compartilhar laboratórios, eles estão disponíveis a fazer isso. Mas que certamente a gente precisa, como universidade, reverter essa questão da baixa busca pelo vestibular e pelo Enem, a gente precisa trabalhar nisso. E lá a gente vai ter uma oportunidade muito boa para começar um projeto, tá, piloto, de fazer esse trabalho num ambiente um pouco menor e transformar isso num grande projeto publicitário. Sim, a universidade tem que aprender a fazer publicidade do que só a gente consegue entregar. E eu estou vendo ali de publicidade, está ali uma URGS História. Tá? É isso, a gente tem que ter esse orgulho de ser o que a gente é e levar esse orgulho para a comunidade. E aí nós vamos reverter, sim, esses números de densidade. Deixa eu só contar uma experiência que a gente teve durante o Reúne. Durante o Reúne, a física, vocês imaginam, física não tem 300 candidatos por vaga. Ela tinha um número pequeno de vaga e ela criou, ela não só aumentou o número de vagas, como criou curso novo.
tá? E um dos cursos novos, e assim, hoje a gente inventou mais vaga quando tinha uma densidade que não chegava a 2, tá? Parece insano fazer isso. Mas um dos cursos, que eu não apostava nele, Alan, vou confessar, era de astrofísica. Ele subiu a densidade. Então, assim, a nossa matemática linear não funciona. A gente precisa trabalhar mais em informar essa população, atrair estudantes com essa visão de que vai ser possível. E certamente nós não vamos colocar um campus se não tiver transporte. Tá? É fundamental isso. E nós não vamos ceder a tensionamentos de tentarem nos vender, empurrar imóvel que a gente não ache que seja a melhor solução. Tá? Ou empurrar curso que a gente não acha que é a melhor solução. Ou empurrar nada e nem os tempos. Falando sobre os tempos, o tempo do governo federal era no ano passado. Esse era o tempo do governo federal. Nós íamos fazer ano passado sem ter estudo da comissão, entender onde a gente estava pisando? É óbvio que não. Mas os tempos agora é que eu quero aplicar para o PAC. Portanto, a gente vai ter que, em setembro, dar uma resposta. Vai ter que entrar no consumo de setembro, sim, e a gente vai ter que decidir nesse momento, sim. Seja sim, e aí eu posso entrar com uma proposta robusta no PAC, ou se não, não, e aí a gente vai ter que dizer não para o governo federal e sofrer as consequências desse não. É isso, gente. É simples como isso. Tá? E se a gente tiver um prédio pronto, tá? Com transporte, com tudo, a gente inaugura no final do ano e começa as aulas em março. É corrido? É. Mas é vida. Né? É vida. Se a gente decidiu, a gente é URGS, gente. Se a gente decidiu, está decidido, a gente vai fazer. Tá? É essa discussão, e essa discussão que a gente vem fazendo nas diferentes unidades. Vamos ter uma próxima discussão terça-feira. Vamos estar na Assembleia Legislativa agora na segunda. Tá? E vou estar de noite na UX na segunda-feira, para um jantar da colonização. E vamos continuar conversando. E na sexta de novo. Então é isso. Tá? Infelizmente, então, terminamos o nosso horário. Agradeço muito a vocês. Tá? Vou lembrar da audiência pública na segunda-feira, às 9 horas. Para quem quiser participar, vai ser interessante. Vai ser conversar com os deputados. E aí aproveitamos e achacamos os federais para conseguir algumas emendinhas. Vamos lá. Vamos buscar dinheiro também para nosso Campo 7. Obrigada, gente.